Em 1997, o mundo dos games ainda era dominado por mascotes coloridos e jogos lineares. E foi nesse cenário que surgiu um jogo diferente, ousado, violento e completamente maluco. Grand Theft Auto, para os mais íntimos, GTA. Você controla um criminoso anônimo, visto de uma câmera por cima, correndo pelas ruas de 3 cidades fictícias: Liberty City, Vice City e San Andreas. A missão? Causar o máximo de caos possível, roubar carros, fugir da polícia, explodir tudo e ainda ser recompensado por isso. Não havia uma narrativa profunda, apenas um rádio tocando músicas aleatórias enquanto você atendia ligações de telefones públicos com ordens cada vez mais absurdas, onde você deveria matar, traficar, explodir e fugir. O jogo era extremamente simples graficamente. Tudo era 2D e totalmente pixelado, mas a sensação de liberdade era inédita para a época. Você podia ir para onde quisesse e fazer o que quisesse. A crítica na época odiou, a polícia investigou e os jornais chamaram de simulador de crime. E foi exatamente isso que o tornou um sucesso. GTA nasceu como um experimento quase cancelado, mas a controvérsia gerou interesse e o boca a boca fez o jogo vender mais de 1 milhão de cópias, um número gigante para aquele tempo. Assim, em meio a explosões pixeladas e uma trilha sonora grudenta que não saía da cabeça, a Rockstar descobriu o que o público realmente queria: liberdade total, violência caótica e a chance de ser o vilão. Depois do sucesso do primeiro GTA, a Rockstar resolveu atravessar o oceano e levar o crime para o coração do Reino Unido. Nascia GTA London 1969, a primeira expansão oficial da franquia e o único GTA ambientado fora dos Estados Unidos. Dessa vez, você era um criminoso novato, tentando ganhar respeito nas ruas de Londres durante a efervescência dos anos 60. Carros britânicos, sotaques carregados, gírias locais e uma trilha sonora de rock psicodélico criavam uma atmosfera única. A estrutura do jogo ainda era a mesma: missões recebidas por telefone, fuga da polícia, execuções, tráfico e destruição, mas com um toque britânico. Mais sarcasmo, mais humor seco, mais jaquetas de couro e carros estilo James Bond. Pouco tempo depois veio o GTA London 1961, uma expansão da expansão, com novos personagens, mapas e desafios, se passando anos antes. Ambos os jogos mantinham a visão de cima e os gráficos simples, mas foram importantes para mostrar que o universo de GTA podia ir além das fronteiras americanas. GTA 2 foi o último capítulo da era 2D, mas também o mais ambicioso até então. A ambientação, uma cidade futurista e decadente, onde a lei já não tem mais força e o poder pertence às gangues. Você joga com Cloud Speedy, um criminoso silencioso que tenta sobreviver em um mundo onde as alianças são frágeis e traições são comuns. Aqui não havia apenas uma facção criminosa, mas várias. Os Zaibatsu, corporação tecnológica militarizada, os Yakuza, com honra oriental, os Lunis, psicopatas que adoram caos, a máfia russa, assassinos de aluguel e tráfico de armas e muitos outros. O sistema de reputação era inédito. Ajudar uma gangue fazia com que as outras te odiassem. Suas escolhas importavam e o mundo começava a reagir a você. O jogo também trouxe cutscenes live action, estilo filme B, que davam um tom ainda mais sombrio à experiência. Final misterioso: Claude é visto sendo executado em uma emboscada. Mas teria sido isso mesmo? A dúvida ficou no ar e reacendeu anos depois em GTA 3. Foi em 2001 que tudo mudou. GTA 3 não era só uma evolução, mas também uma revolução.
Pela primeira vez você podia andar por uma cidade inteira em 3D, com liberdade total, carros realistas, armas variadas e uma história cinematográfica. Você é Claude, um criminoso mudo traído pela própria namorada Catalina durante um assalto. Baleado e preso, ele escapa e começa sua jornada de vingança em Liberty City, uma cidade inspirada em Nova York. Claude se envolve com a máfia Leone, cartéis colombianos, yakuza, políticos corruptos e radialistas malucos. Ele não fala, mas suas ações dizem tudo. A cada missão, ele sobe na hierarquia do submundo, destruindo inimigos, ganhando respeito e abrindo caminho até Catalina, agora líder de um cartel. No final, Claude acerta as contas, friamente, e sai em silêncio, como sempre. GTA 3 mudou o mundo dos videogames para sempre. O mundo aberto virou tendência, a violência virou debate e o nome GTA virou lenda. Depois da frieza de Liberty City, a Rockstar viajou no tempo e nos levou para a explosão de cores, músicas e drogas dos anos 80. Em Vice City, o sol brilha forte, os carros são esportivos e as drogas estão por toda parte. Você é Tommy Vercetti, recém-libertado da prisão. Um acordo de drogas dá errado e você perde tudo. Sem apoio, Tommy decide reconstruir o seu caminho do zero. Vice City é uma mistura de Scarface com Miami Vice. A cidade é dividida por gangues cubanas, haitianas, mafiosos italianos e cartéis colombianos. E você pode comprar propriedades, boates, estúdios pornôs e até rádios. Tommy é carismático, impossível e extremamente ambicioso. Com o tempo, ele elimina seus rivais, traições internas e transforma Vice City em seu próprio império. Final épico. Tommy enfrenta seu ex-chefe, Sonny Forelli, e vence, consolidando sua posição como verdadeiro rei da cidade. E tudo isso com uma trilha sonora que vai de Michael Jackson a Iron Maiden. Três cidades, dezenas de bairros, florestas, desertos, montanhas, cassinos, base militar e um mundo que parecia infinito para a época. Você é Carl C.J. Johnson. Após anos fora, C.J. volta para Los Santos ao saber do assassinato de sua mãe. Lá, encontra sua gangue em ruínas, a Grove Street, dominada por rivais e consumida por traições. CJ tenta reerguer sua família, mas é envolvido em uma espiral de caos que o leva para San Fierro, inspirado em São Francisco, e Las Venturas, inspirada em Las Vegas. No caminho, ele enfrenta policiais corruptos como Tenpenny e descobre que seu irmão foi traído e constrói seu próprio império. Entre guerras de gangues, disputas territoriais, políticas e missões secretas na Área 69, CJ se torna uma lenda. Final, CJ vinga sua família, derrota Tenpenny e retorna triunfantemente a Grove Street. San Andreas virou sinônimo de liberdade, cultura de rua, RPG urbano e uma nostalgia pura. Por muitos não é considerado apenas um jogo, ele é considerado algo épico. Niko Bellic é um imigrante vindo dos Balcãs. Carregando os traumas de uma guerra civil, ele chega em Liberty City para recomeçar. Seu primo Roman prometeu riqueza, mulheres e liberdade. Mas Niko encontra dívidas, mentiras e um submundo ainda mais sujo. A história é sombria, realista, pesada. Niko se envolve com máfias russas, italianas, jamaicanas, corruptos, assassinos e traficantes. Mas tudo o que ele realmente quer é uma coisa: vingança contra o homem que o traiu na guerra. No final, você escolhe fazer as pazes com o inimigo ou se vingar. Em qualquer uma das escolhas, alguém vai morrer. Sua noiva ou seu primo Roman.
e Nico fica mais uma vez sozinho. GTA IV foi um marco técnico, física avançada, clima dinâmico, diálogos profundos, mas também foi o mais triste da série. Um lembrete que nem todo criminoso é um herói e nem todo herói sobrevive. GTA V rompeu com tudo ao trazer 3 protagonistas ao mesmo tempo. Michael DeSanta, ex-assaltante vivendo em tédio suburbano, Franklin Clinton, jovem ambicioso, preso na vida dos guetos, e Trevor Phillips, psicopata, violento, imprevisível e hilário. Os 3 se unem para fazer o último grande golpe, roubar o governo. Mas seus passados, segredos e egos ameaçam tudo. Michael tenta manter a família unida. Trevor quer destruição. Franklin só quer sair do ciclo da pobreza. Durante o jogo você pode alternar entre cada personagem. Participa de tiroteios cinematográficos, fugas insanas, conspirações, humor ácido e traições. Final épico. São 3 opções. Franklin mata Trevor, Franklin mata Mike, ou os 3 se unem contra todos e mostra que a amizade sobrevive. GTA IV vendeu mais de 185 milhões de cópias e se tornou o jogo mais lucrativo da história. O futuro é agora. GTA VI já foi revelado. A volta para Vice City é mais que uma nostalgia, é promissora. Dessa vez controlamos Lucia e Jason, um casal criminoso em estilo Bonnie e Clyde. O mapa, até o momento, gigantesco, o maior da história da Rockstar. A inteligência artificial promete NPCs realistas, lojas que abrem e fecham, redes sociais internas e missões que mudam com o tempo. A protagonista Lucia marca a primeira protagonista feminina da linha principal, e a história promete abordar temas como desigualdade, vigilância digital e violência policial, tudo com aquele toque irônico da Rockstar. A data de lançamento, o jogo está previsto para 2026. Expectativas astronômicas. GTA VI pode ser o game que vai redefinir uma geração inteira novamente. De um jogo 2D polêmico de 1997 até a maior franquia de mundo aberto da história. GTA não é só sobre roubar carros, é sobre liberdade, crítica social, personagens marcantes e histórias que nos fazem rir, pensar e se perder por horas. E você, qual foi o GTA que marcou a sua vida? Deixe seu like e inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. GTA é parte da minha história. Nos vemos na próxima perseguição. Até lá! Ah, e mantenha 5 estrelas longe de você.